quanto tempo que eu não faço uma live nesse Instagram, meu Deus, que só me sabota. Boa noite, como estamos? Gente, tô com o ventilador aqui, ele tá voando os trem tudo, mas assim, não dá pra ficar sem ventilador nesse calor, né? Então a gente vai ter que, entender a melhor forma de funcionar aqui, porque não dá, né? Senão eu morro aqui com vocês, sem ventilador. Nesse calor dessa São Paulo, gente, tá difícil. E aí, como vocês estão? Todo mundo com tanto calor quanto eu? Vocês estão me ouvindo bem, gente? Dá aí uma carinha, um joinha. Tá baixo o meu áudio? Tá todo mundo me ouvindo? Me avisa aí, por favor. Estão me ouvindo ou não estão me ouvindo? Pessoal, se ninguém me respondeu, eu vou achar que vocês não estão me ouvindo, não. Me ajuda. Sim? Ah, então tá. Porque eu tava recebendo um monte de mensagem que meus áudios estavam baixos aqui no Instagram, não sei porquê. Mas então tá todo mundo me ouvindo bem, ótimo. Eu passei até batom hoje, hein, gente? Uma raridade na minha vida. Enfim, a hipocrisia, né? Passei batom pra vir dar aula no mito da beleza. Mas é para ficar bonita pra vocês. A louca. Mas é isso, gente. E o que tá acontecendo com esses dias de calor absurdo? Eu tô bebendo muita água. Ó, eu deixo a minha garrafinha de água o dia inteiro aqui e eu vou bebendo. E aí, gente, o preço de ser uma mulher hidratada é ser uma mulher mijona. Porque eu não saio mais do banheiro. E eu bebi 1 litro de chamate. E agora eu tô com medo de eu ter que ir no banheiro aqui no meio da live. A pessoa, né, preocupação é ter que sair pra ir no banheiro. Mas, gente, pode acontecer, tá? Já vou avisando que é uma possibilidade eu ter que sair pra ir no banheiro por causa desse problema hidratação, mijamento. Mijação? Mijo? Enfim, é isso. Então, assim, eu já vou começar com o oversharing, que a gente já tira isso logo da frente. E vocês já estão avisadérrimas que pode ser que isso role, tá? Gente, recebi 1 milhão de perguntas de gente que não pode estar aqui ao vivo, se a aula vai ficar gravada, se vai ter como assistir depois. Então, quem se inscreveu vai receber depois o link para a plataforma onde todas as aulas vão ficar gravadas por 1 semana, tá? Na verdade, elas vão ficar gravadas até sábado ou domingo. Anitta, me ajuda. Eu acho que é sábado. Que é pra quem tá num outro fuso horário, né? Uma galera que tá fora, que não chegou em casa, que não conseguiu ver, conseguir acompanhar as 5 aulas. Mas depois ela sai do ar. E você só vai conseguir acompanhar se você se inscrever. Então, vamos supor, não se inscreveu hoje, quer se inscrever amanhã, ou quer se inscrever na quarta-feira. Não tem problema, pode se inscrever até sexta, que você tem acesso à plataforma com todas as aulas. Mas aí você tem que se inscrever no link na minha bio, que vai ficar disponível até sexta-feira. Tá claro, gente? Tem mais alguma dúvida a respeito disso? Porque, né, eu recebi tanta mensagem perguntando isso que eu não consegui responder todo mundo. No inbox, no WhatsApp. Quem tá no grupo do WhatsApp, a Anitta respondeu, né? A Anitta trabalha comigo, gente. E então, eu acho que aqui eu consigo responder todo mundo. Ficou claro? Olá, boas noites, meus amor. Eu esqueci de uma coisa muito importante aqui. Um segundo. Ok. Boa noite, gente, pra quem tá chegando agora. Boa noite. Anitta, obrigado. Aulas no ar até sexta. Até sexta, dia 12. Ok? Então pode se inscrever até sexta que vai ter acesso ao link pra plataforma, o vento, tudo. Com as aulas tudo gravado. Outra coisa, me perguntaram sobre o grupo de WhatsApp. Algumas pessoas não conseguiram entrar porque o grupo lotou. Só que aí o que aconteceu? A gente criou outro grupo
E se você for agora lá no link da bio, já vai te direcionar pro outro grupo onde tem vagas, tá? A gente vai usar esse grupo de WhatsApp para grupo de suporte agora durante a semana de estudos. A gente vai trocar impressões por lá. Se você não entrou e quiser entrar, é só ir lá no link da bio agora e clicar lá, entre no grupo de WhatsApp, entra na comunidade do WhatsApp, alguma coisa assim, que você vai ser direcionado para esse novo grupo. Vão ter 2 grupos, mas os 2 vão receber exatamente o mesmo conteúdo. Tá joia? Eu acho que eram esses os recados que eu tinha para dar. Deixa eu ver aqui, que eu anotei aqui, que eu sou uma pessoa meio destrambelhada, né, gente? Então eu acho que é isso. Quem já assistiu live comigo, na época que eu fazia live, sabe que eu tomo umas notas aqui pra eu ir seguindo. Primeiro porque eu tenho zero noção de tempo. Então, às vezes eu acho que eu falei 3 horas, eu falei 15 minutos. Às vezes eu acho que eu falei 20 minutos, eu tô aqui há 1 hora. Então, eu tomo as notas aqui. E porque, às vezes, eu me empolgo num assunto e quando eu vejo, eu já falei de 10 outros assuntos que não eram pra ser falados na mesma aula. Mas mesmo tomando nota, às vezes eu me empolgo e fujo do assunto. Depois eu falo, velho, o que eu tava falando? Aí eu volto. Então, assim, né? Quem já fez live comigo sabe que eu me empolgo e às vezes isso acontece. Então, se tiver alguma dúvida, se quiser comentar, isso aqui é um grupo de estudos, viu, gente? Isso aqui não é curso online, não. Eu tô aqui, vocês estão aqui pra gente poder interagir. Então, faz pergunta, comenta, pede pra voltar se alguma coisa não tivesse ficado clara. Eu e a Anitta estamos aqui vendo os comentários de vocês, exatamente pra gente poder interagir. Beleza? Acho que é isso. Podemos começar então. Gente, só pra eu ter uma noção, fala aqui pra mim quem já leu ou quem já tá lendo o livro do Mito da Beleza. Coloca um eu aqui pra mim. Só pra eu ter uma noção, assim, de que ponto que vocês estão. Assim, não vale ter lido 3 páginas, tá, gente? Tá lendo é assim, já leu pelo menos os primeiros 3 capítulos. Me ajuda, né? Então, coloca aí pra mim quem já leu ou quem já tá lendo o Mito da Beleza. Que é este livrinho lindo aqui. Aí, lendo. Eu. 1, 2, 3. Esse meu é cheio de, né? Grifo, marca, eu pego o lápis, né, e eu vou grifando e marcando as partes que são importantes. Tô lendo, bom, tem uma galera aí lendo. Estou lendo, comecei a ler. Fala sério, comecei a ler, quer dizer que você leu 2 páginas ou você leu 2 capítulos? Aqui, ó. Tô brincando, gente, tem problema se você começou a ler. É só pra eu... Anitta. É só pra eu ter uma ideia aqui. Nunca li muito, comecei a ler, primeiro capítulo. Ok. Mas, gente, esse livro, ele é um trem, né? Porque quando você lê aquela primeira página que fala sobre como as mulheres liberadas, ocidentais, da atualidade, que tem liberdades que as mulheres antigamente nem sonhavam, tem alguma coisa comendo por dentro, e isso tem a ver com a questão da beleza feminina. Quando eu li essa parte, eu já falei, tipo... Essa mulher leu a minha alma. Essa mulher tá falando de mim. Vocês tiveram essa reação também? Eu fiquei tipo... não é possível. É isso que eu tô tentando falar há tanto tempo. E essa mulher tá falando assim do jeito mais absurdamente perfeito possível. Tá, tem uma boa galerinha aqui que já tá lendo. Ótimo. Gente, o que acontece? Esse é um grupo de estudo sobre o mito da beleza, mas não é só sobre o livro do Mito da Beleza, tá? Existe todo um material complementar que eu trouxe da minha pesquisa pessoal, alguns artigos acadêmicos e outros livros publicados que eu trouxe de suporte pra gente poder entender mais dos conceitos, né, de imagem, de história, de antropologia, de sociologia que estão aí orbitando o tema, tá? Então, hoje, além do Mito da Beleza, eu vou trazer 2 fontes principais, que é o Caliban e a Bruxa, da Silvia Federici, tá? E Imagens da Mulher no Ocidente Médio, Bruças e Tupinambás, da Isabelle Anchieta, que são outros 2 livros que trazem muita informação maravilhosa sobre o tema, tá? Quem tá inscrita lá no
do curso vai receber semana que vem um documento com a bibliografia completa também, tá bom? Então, se não der tempo de anotar, não tem problema. Vocês vão receber bibliografia e dica de livro, filme, série, artigo e tudo isso, tá bom? Tá. Então vamos começar com o tema da nossa primeira aula. Ai, que delícia, que emoção! Que é a perspectiva histórica, né? E desenvolvimento e mudanças das opressões que a gente sofre enquanto mulher. Então eu vou começar, gente, só fazendo um breve resumo do básico, que é o seguinte. Segundo Naomi Wolf, tá? O mito da beleza, ele é um backlash pelas conquistas dos movimentos feministas a partir de então. Então, né, a sociedade quis oprimir a mulher de todas as formas possíveis, tirando dela o direito de posse, de propriedade, de ir e vir, de educação, renda. E aí as revoluções feministas vieram e nós fomos gradativamente conquistando muitos desses direitos de volta. E aí o mito da beleza foi a forma que o patriarcado teve de continuar punindo a mulher e de continuar controlando a mulher em um mundo onde ela já adquiriu muitos direitos que dão a ela liberdade e autonomia até certo ponto, né? Então por isso que ela começa falando que tá zoado o ventilador. Peraí, gente. Pronto, vamos tirar o ventilador e a gente vai, né? Eu que lute. Melhorou? Sem ventilador? Vou acreditar que melhorou. Não vou pôr de novo. Então vamos embora. Onde que eu parei? No mundo. Ah, tá. Por isso que a Naomi Wolf fala que as mulheres libertas do Ocidente que tá tudo certo, gente. Se eu ficar com muito calor, eu ligo de novo e aí a gente vai negociando aqui. Quando ela fala que as mulheres libertas do Ocidente, que têm liberdades que as nossas tataravós nunca imaginaram, então tem um outro tipo de prisão atuando, é exatamente porque, em consequência, tá, do que a gente conquistou de volta de direitos, né, nas ondas feministas, o patriarcado falou, epa, tá tendo um problema aqui. Elas estão conquistando direito, elas estão conquistando independência, elas estão conquistando autonomia. Então a gente vai ter que arrumar um outro jeito de oprimir essas mulheres e vai ser uma opressão muito mais sutil. Vai ser uma opressão que vai comê-las por dentro. Mas ao mesmo tempo a gente vai fazê-las acreditarem que tá tudo bem. Tá? Então esse é o contexto do mito da beleza. Mas eu queria trazer aqui então hoje, né, principalmente a questão da perspectiva histórica pra gente entender algumas questões. Porque a nossa história enquanto mulheres, né, eu, você, nossas amigas, nossas mães, nossas filhas, ela tá dentro de uma grande história que é a história da mulher na humanidade, né? Que vem lá da pré-história e que passa por uma série de círculos. E eu vou focar aqui na história da mulher ocidental a partir do feudalismo, tá? Pra gente entender rapidamente alguns processos que levaram, né, desencadearam na situação que agora nos encontramos. E que eu acho que são muito importantes pra gente identificar aí alguns gatilhos e algumas questões premeditadas que rolaram nesse tempo, tá? Então, o que aconteceu? Quando houve a transição feudalismo-capitalismo, né, quando o patriarcado e o capital falaram, olha, esse modo de produção não tá legal, a gente vai instituir aqui o capitalismo.
a gente tem uma ideia, e a gente estuda na escola, eu pelo menos estudei, que foi uma transição natural, quase que espontânea da sociedade. E não foi nada disso, foi um banho de sangue, foi uma revolução. E o que acontece? O período feudal, apesar de ter todos os problemas dele, eu não sou historiadora, tá, gente? Então, assim, se tiver professores de história aqui, cut me some slack, né? Pega leve aqui comigo. Ele tinha, né, era um sistema extremamente opressor, miserável, etc., com um monte de problemas, mas não tinha essa questão de diferenciação de sexo tão intensa, principalmente na classe camponesa. As mulheres, elas tinham basicamente em sociedade um lugar de equidade mais próximo dos homens. E o que acontece? As mulheres eram o coração da vida comunitária, né? Como é até hoje, quando a gente vai para comunidades tradicionais. Elas lideravam movimentos coletivos, protestos, como é que chama? Coalizões para conseguir direitos, questões afetivas, emocionais. Elas eram as curandeiras, elas eram, né, as benzedeiras, elas que sabiam mexer com ervas, elas tinham hortas comunitárias. Então as mulheres tinham um papel muito importante dentro da comunidade. E politicamente, né, não era interessante ver que a mulher tinha esse papel, tinha esse poder, porque elas lideravam os protestos, as greves, elas faziam com que a comunidade tivesse mais autonomia, tivesse mais capital social. Então iniciou-se um processo de perda de capital social da mulher em todas as áreas da vida. Para quê? Para que quando chegasse o capitalismo, ela não tivesse poder para protestar. Não ia ter mais essas mulheres liderando greve, liderando protesto e fazendo esse movimento comunitário, né, contra algo que tivesse ali tirando direitos. Então, ela começou a perder capital em todas as áreas sociais, né? Na lei, elas começaram a perder direito de exercer atividades econômicas por conta própria, fazer contratos, representar a si mesmas judicialmente. Começaram a ser expulsas de trabalhos assalariados, começaram a não ser permitidas andar sozinhas nas ruas, elas tinham que estar acompanhadas de um homem. E começou a estabelecer-se culturalmente que a mulher era inerentemente inferior aos homens, que ela era emocional, histérica, luxuriosa, fofoqueira. Quem é que leu Caliban e a Bruxa lembra da parte da palavra gossip, que queria dizer amiga. E aí eles tiraram esse significado da palavra gossip e colocaram como intriga, fofoca, porque era reunião de amigas, era para fazer fofoca. Então as mulheres eram desencorajadas a frequentar lugares com muitas outras mulheres. Olha isso, gente. Isso pra mim foi assim tão sintomático, porque dividir para enfraquecer é uma estratégia de guerra, inclusive, né? De trincheira. Todas as guerras foram ganhas a partir da desunião e do enfraquecimento do oponente. Então, desde lá, eles estavam o quê? Desunindo as mulheres, dividindo, isolando as mulheres para que elas não pudessem criar forças juntas. E isso é uma coisa muito importante porque vai voltar mais para frente, né? Diante da mesma estrutura. Então foi um movimento muito... Sabe essa coisa que vai comendo pelas bordas? Né? Porque isso não é que aconteceu de um dia pro outro. Isso foi acontecendo na Inglaterra, daí na França, daí na Alemanha, né? As mulheres, elas foram passando por esse processo de desempoderamento, né? De tirar delas o protagonismo social. E é muito interessante e muito sintomático também, né? Como o Federici fala, que nessa hora não tinha inimigo. Os homens estavam tudo ali, os humanistas, os reformadores, os contra-reformadores, os católicos, os protestantes, todos ali ativamente
contribuindo para o rebaixamento da mulher na sociedade. Então você vê que nessa hora, né, os homens viram que o brotherhood, né, o bromance ali, todo mundo unido para, né, ser instituído ali como o gênero superior. Né? Nessa hora, meu filho, toda classe social, toda desavença política, desavença religiosa foi por água abaixo, não é mesmo? Cérebro explodindo aqui, amiga, é isso mesmo. A gente lê esses livros, são muitos mindfucks, né? Há uma infantilização nos hobbies ligados à feminilidade até hoje, totalmente. A mulher foi estabelecida ali como uma cidadã de segunda categoria. Ela era, assim, inerentemente inferior ao homem, ponto. E aí a gente vê várias falácias históricas, né? Porque aí a broderagem, exatamente. A época medieval, né? A época das trevas, pá. Aí veio o quê? A Era da Razão, o Iluminismo, onde os homens estavam, assim, no seu primor. Os homens, né? Porque em plena Era da Razão, mulheres consideradas desbocadas ou irreverentes eram amordaçadas, gente, igual mordaça de cachorro, e exibidas de focinheira pelas ruas como uma punição por ter falado, por ter questionado, por ter rebatido. Então, imagina essa cena. É assim, é chocante, é ultrajante. E isso passa, assim, pela história como se não fosse nada. Ei, querido. A história das mulheres era completamente apagada em virtude da história do homem. A história é escrita para eles, por eles, de acordo com eles. Terminou de ler ontem o Caliban e a Bruxa? Amiga, você tá aqui na força do ódio mesmo, então, né? Porque, olha, é absolutamente bizarro. E aí, quando a gente vai ver a produção literária e imagética da época, porque isso é muito importante, como as imagens e a literatura transcrevem os acontecimentos. A literatura tratava a mulher com o mesmo senso de superioridade versus inferioridade que a literatura tratou os índios selvagens, né, principalmente norte-americanos, pós-conquista. Então, presta atenção, a depreciação cultural e social, ela estava a serviço de um processo de expropriação. No caso dos índios americanos, era um processo de saqueamento e de escravidão. No caso das mulheres europeias, era a apropriação do trabalho e a perda do controle reprodutivo. Tá? E em ambos os casos, toda resistência foi respondida com extermínio. Simplesmente. Eu fico arrepiada. É muito, né? Quando você vai ver a comparação que a Federici faz com a caça às bruxas e o processo de colonização das Américas, que coincidiram e tiveram muitos processos em comum, a gente percebe como as estratégias, claro, apesar das diferenças que dão ali pela região, pelo lugar, pelo que estava sendo feito, elas foram pensadas da mesma forma, né? Tanto as mulheres quanto, né, as comunidades tradicionais foram estigmatizadas, colocadas como inferiores, colocadas como ameaças e demonizadas. A imagem da mulher foi extremamente associada à imagem da bruxa, principalmente a mulher solteira, a mulher que não era aquela, né, bela, recatada e do lar, ela era automaticamente uma bruxa, né? E as imagens e a literatura que começou a circundar a sociedade é que a mulher bruxa, ela é demoníaca,
ela tem pacto com o diabo, ela tem relação sexual com demônios, ela envenena as pessoas, ela mata as plantações, ela é trevosa, demoníaca, uma manifestação do mal, né? E a mesma coisa com as tribos americanas, por exemplo, que tinha a imagem da Índia canibal, que era antropofagia, comia os homens, bebia o sangue deles, devorava criancinhas, a mesma imagem demoníaca, pacto com o diabo, né, uma coisa maléfica, instrumento do mal, que todo mundo que encostava estava envenenado para sempre. Então, estigmatiza-se, né, uma etnia ou um gênero para depois se apropriar, explorar, escravizar, etc. Então, o que aconteceu? Essa definição da mulher enquanto ser demoníaco e as humilhações públicas e familiares que elas começaram a passar por causa disso deixou uma marca indelével na psique coletiva feminina da época. E todo esse processo culminou primeiramente na caça às bruxas. Enquanto isso, na verdade, eram escravizadas, estupradas e assassinadas. Exatamente, né? A dominação, ela serve para isso, para que ela pudesse ser explorada e abusada e assediada e assassinada, né? Em último caso, infelizmente, como a gente ainda vê até hoje. E esse processo de caça às bruxas também, diferentemente do que querem que a gente pense, não foi nada espontâneo, não foi um movimento coletivo que veio da população. O Martelo das Feiticeiras é um exemplo do livro que demoniza várias práticas de mulheres. Não conheço, Joyce. Fica aí a dica, gente. A Inquisição. Pois é. Então, a caça às bruxas, ele foi um processo que veio da Igreja Católica, né? Com a Inquisição, mas ele foi também um processo extremamente político. Pela questão que eu falei aqui da transição para o capitalismo. Inclusive, tiveram lugares em que o Estado teve um papel muito mais atuante na Inquisição do que a própria Igreja. Por quê? Porque ele queria exterminar as mulheres fortes, as mulheres independentes, as mulheres que eram líderes, né, na resistência, no protesto, que são as mulheres que não estavam naquele lugarzinho de bela, recatada e do lar. Essas podiam viver. As outras todas tinham que morrer. Então, qualquer acusação que fosse assim, de fazer um chá ou de passar por uma cerca, se tornava uma acusação compatível com a acusação de bruxa. E essa mulher era morta, né? Então, né, milhares e milhares de mulheres morreram, principalmente essas mulheres que não estavam ali, né, casadinhas, donas de casa, papapá. Então, as mulheres que tinham a mínima autonomia, que andava sozinha na rua, que tinha qualquer restante de propriedade, que era a médica da família, que tinha fazenda, todas essas mulheres foram absolutamente exterminadas. E com a caça às bruxas, matou-se com essa ligação com a natureza, com os ciclos, com os processos femininos de comunidade, com os rituais, com as superstições, a magia, o mistério, né, as questões com as plantas, as observações astrológicas, tudo isso que estava ligado às práticas femininas, às práticas de encontros femininos, às práticas de comunidades femininas, foi dizimado, né? A Igreja Católica com o Estado estão na gênese do patriarcado e seguem sustentando ele. Sim. Totalmente político, até porque a política estava diretamente ligada à Igreja. Quem estivesse fora do padrão seria exterminados. Exatamente. Eu sou uma bruxa, todas somos, meu amor. Aqui, ó, a gente ia ter tudo ido pro fogueira já. Então, entende como era interessante pro capitalismo que tudo isso se acabasse? Porque o capitalismo ele não podia lidar com esse tipo de comportamento em relação
à comunidade, em relação ao tempo, em relação ao espaço, em relação ao corpo, em relação a práticas coletivas. Ele precisava que as pessoas se individualizassem ao máximo e se tornassem mão de obra, tá? Se tornassem força de trabalho. E isso aconteceu de várias formas. E essa, né, exterminando as mulheres e as práticas coletivas e colocando tudo que era ligado ao feminino como inferior, tirando das mulheres, né, o direito de ir e vir, de renda, de propriedade, direitos judiciais, legais, de educação, de sustento, ele estava ali minando todo o capital social que elas poderiam usar para protestar ou para tentar manter as suas práticas através dessa transição. Não é que não houve protestos contra o capitalismo vindo dos homens, houve, mas eles foram facilmente soterrados, tanto que estamos vendo aqui o resultado, não é mesmo? O capitalismo venceu. Então existe uma questão profundamente patriarcal, né? Que eu sempre falei, capitalismo e patriarcado andam assim, né, gente? Um retroalimenta o outro. Então existiu uma aliança muito profunda do patriarcado com a transição do capitalismo para colocar as mulheres nessas estruturas de opressão. E as estratégias patriarcais se repetem até hoje, exatamente. Por isso que a gente precisa compreender de onde elas vieram para entender como a gente lida com elas hoje em dia. E aí o que aconteceu? Houve uma coisa que eu achei super interessante, que a Federici também aborda, uma alienação do corpo, em relação à nossa relação com o corpo. O capitalismo, ele interfere em todos os ciclos do corpo e toda a ligação dele com a natureza. Você não trabalha mais de dia e dorme à noite. Você não tem mais turnos, você não tem mais ciclos. O seu corpo se torna só uma mão de obra, só a força de trabalho. O começo da dizimação da própria identidade de gênero feminina, porque destruir a cultura é acabar com a identificação de gênero. Então. E o corpo se tornou simplesmente um produto a ser moldado, a ser avaliado e a ser medido conforme a força de trabalho que ele poderia oferecer. Então, rolou uma alienação coletiva do ser humano em relação ao seu corpo. E aí, depois de toda essa violência, dessa matança, dessa violação e dessa extermínio das mulheres, a próxima etapa dentro do capitalismo foi criar, alimentar e sustentar a imagem da mulher dona de casa, da mulher submissa, né, da mulher bela, recatada e do lar, né, que temos aí até hoje, da mulher que cuida, que renuncia, que abre mão, que é inferior ao homem, que serve ao homem, né? A ruptura com os ciclos naturais alimenta o capitalismo, dando dominação da natureza e na redução do ser humano a peça na engrenagem. Exatamente essa é a função do capitalismo. Exatamente. E aí, ao criar e alimentar essa imagem da mulher submissa como a mulher valorosa, a mulher virtuosa, a mulher que tem valor, né? Atrelar essas duas imagens, o livro Mística Feminina vai trazer esse assunto, sim. Ele cria a nova imagem da mulher ideal, né? Que é a mulher que não tem direitos, que é a mulher que não tem autonomia, que é a mulher que não tem protagonismo. E ele vai moldando essa imagem conforme a necessidade, né? Quando teve a guerra, né, do Vietnã, aí eles falaram que as mulheres tinham que ir para as fábricas, vamos lá, mulheres, yes we can. Aí quando os homens voltaram, não, aí a mulher tinha que voltar para casa de novo. Então se tornou aquela massa de manobra que, através da mídia, do sistema, eles iam criando o lugar que eles queriam para as mulheres. E aí, o que aconteceu? Ondas feministas, né? Ondas feministas que eu não vou entrar aqui muito especificamente em toda essa timeline, senão a gente fica aqui até amanhã, né? Mas as ondas feministas vieram o quê? Começar a resgatar todo esse direito que tinha sido perdido, né?
Então, elas queriam direito ao voto, direito a salário, direito à propriedade, direito à renda, direito à educação, direito a protagonismo, ao controle reprodutivo. E algumas dessas coisas que ainda estamos lutando, né? Como legalização do aborto, equidade salarial e todas essas coisas. Então, as ondas feministas vieram aos poucos e através de muita luta, né? A gente só tá aqui hoje por causa dessas mulheres que lutaram antes da gente, né? Pra caralho, que morreram, que protestaram, né? Claro que aí a gente tem muitas interseccionalidades aí de raça, de idade, de localização geográfica, né? Mas, a grosso modo, tá? Que não vou entrar em todas essas interseccionalidades agora. Aos poucos, as mulheres foram o quê? Resgatando muitos desses direitos. E aí é que entra o mito da beleza como um remanescente das antigas ideologias que foram instauradas, né, pelo feminismo, pelo feminino, instauradas pelo patriarcado para controlar o feminino. Lembrando que as ondas iniciaram com as mulheres brancas. Isso. Como eu disse, várias interseccionalidades de raça aí, que inclusive, né, o movimento feminista ele foi muito excludente e extremamente racista por muito tempo, tanto que até hoje o feminismo negro tá aí, né, reivindicando e colocando essas questões que precisam ser revistas. Mas né, esses movimentos nos trouxeram a essa questão atual do mito da beleza, que é o quê? Quando as ideologias que eles usaram para controlar as mulheres, como maternidade, domesticidade, castidade, passividade, foram derrubadas até certo ponto por essas ondas feministas, ficou o mito da beleza. Mas na realidade não temos o registro de lutas de outra raça por causa do apagamento. Isso, mulher, raça e classe, super indicação, Angela Davis, gente. E essa mulher nunca foi negra, pois infelizmente as mulheres negras sempre serviram essas mulheres, as mulheres reprimidas, porém brancas por esse capitalismo. Isso sem falar das mulheres trans. Sim, todas essas interseccionalidades de gênero e raça e de um feminismo sufragista essencialmente branco, burguês, né, inicialmente. E só depois de muita luta e muita opressão que as mulheres negras e de, né, grupos não brancos começaram a usufruir de alguns desses direitos que as mulheres brancas inicialmente conquistaram. E então, Angela Davis, Maya Angelou, Bell Hooks, Jamila Ribeiro, todas essas autoras eu super indico para falar sobre feminismo negro e entrar realmente nessa interseccionalidade. Mas voltando então à questão do mito da beleza. Ele se tornou ali um último remanescente dessas antigas ideologias. Falou, tudo bem, já que vocês têm dinheiro agora, já que vocês agora estão aí estudando, né, ocupando cargos, tendo renda, fazendo contrato, estão se achando aí poderosas, tá, tudo bem. Mas vocês nunca vão ser belas o bastante, magras o bastante, jovens o bastante. E a gente vai criar um sistema onde isso vai ser colocado numa prioridade tão absurda que é só nisso que vocês vão pensar o dia inteiro. E isso vai comer vocês por dentro. E a gente vai fazer com que a sua aparência influencie no seu trabalho, vai culturalmente, religiosamente, sexualmente, e vai mexer na sua alimentação, vai mexer na sua autoestima, vai mexer no seu amor próprio, na sua capacidade de confiar em você mesma, na sua clareza de estabelecer limites, no seu senso de merecimento, no seu senso de pertencimento. E por isso vocês vão continuar oprimidas. E vão achar que estão arrasando. Porque a gente faz de um jeito em que parece que vocês têm todo o livre-arbítrio do mundo para fazer o que vocês querem. Mas
Vocês vão todo dia se olhar no espelho e vão se achar insuficientes. Vocês podem ter quantos diplomas for, dinheiro, né? Estudo, trabalho. Você vai se levantar e vai falar, eu sou gorda. Ou então, eu tô velha. Ou então, nossa, eu tenho muita celulite. Eu tenho muita estria. E vocês vão se sentir culpadas por isso todos os dias. E é assim que nós vamos dominar vocês. É isso, gente. Essa era a introdução. Era o que eu tinha pra passar aqui pra vocês hoje. E quando eu li o Mito da Beleza, eu tava começando a minha jornada de fotografia de mulheres, buscando uma representatividade diferente na mídia, na cultura, né, para nós, para como a gente quer se projetar no mundo, as referências que a gente tem, o repertório que a gente tem em relação à nossa relação com o nosso corpo, com a nossa existência, como a gente se relaciona com a gente mesmo, como a gente se relaciona com as pessoas, né? Eu comecei essa pesquisa há 6 anos atrás e todos os dias eu fico mais impactada. Eu também, Ingrid, impactada. Todo dia surge um novo padrão e a gente é sempre cobrada, né? Por um padrão que não existe, absolutamente inalcançável. Eu nem ia contar isso hoje, mas eu vou contar um pouquinho pra vocês. Porque, né, Mariazinha aqui, recém-formada, eu fui trabalhar, eu era assistente num estúdio de publicidade, moda e pra cinema publicitário. E aí eu comecei a ver as pessoas que iam lá. Gente, eu já estive na equipe que fotografou, assim, Gisele Bündchen, Fernanda Lima, Giovanna Antonelli, tudo quanto é atriz, tudo quanto é modelo. E é claro, assim, que elas já estão dentro de um padrão extremamente excludente. De forma alguma eu tô negando isso. Mas elas entravam no estúdio e ninguém nem reconhecia elas. Aí elas saíam depois de 3 horas na maquiagem, punha aquela luz muito específica, fazia aquela foto, enchia de Photoshop. E aí, quando eu vi as fotos que saíam nas capas da revista, eu falava, gente, tem uma coisa muito errada aqui. Eu não reconhecia as mulheres. Então, é aquela coisa. Nem as mulheres, né, as modelos de capa de revista, se parecem com as modelos de capa de revista. Aquilo não existe. Desculpa que eu perdi vários comentários aqui. Qualquer outro motivo para nos diminuírem e nos fazerem se sentir sempre abaixo. Todos os dias um motivo pra gente se sentir rebaixada. Gente, até clareamento de cu tem nessa merda. Ai, olha, eu falei que eu não ia falar palavrão, mas quando eu começo a ficar pistola, é inevitável. Tomar consciência disso tudo é muito doloroso, mas super necessário. Gente, são muitos tapas na cara que a gente vai levar nessa semana. Eu já tô avisando aí pra vocês passarem, né, creminho, porque, olha... Mas é isso, extremamente necessário. Nunca estamos de acordo ou somos suficientes ou boas bastante. Nunca, gente. Nunca tá bom. Nunca tá bom. Essa porra. Maria Chiquérrima. Sei que acha, amor. Estudando fotografia, vejo muito esse padrão nos mercados. Ah, meu amor. Tá só no começo. Nada satisfaz o realismo feminino nessa sociedade doente. Somos criadas a sermos competitivas, julgadoras e a nos odiar. Somos nossas maiores inimigas. Vamos falar especialmente desse ponto, acho que é depois de amanhã, meu amor. Sem falar no estímulo da competitividade entre mulheres. É isso, vamos falar disso. Pode deixar comigo. Nos subjugamos umas às outras. Clareamento do ânus é realmente chocante. Gente, é muito chocante. É muito chocante. Até a cor do cu eles estão controlando na gente. Não tem condições de ser mulher nesse sistema. Porque é isso. A gente todo dia acha que a gente é insuficiente. E quando a gente acha que a gente conseguiu chegar lá... adivinha só. Não, porque surgiram novos padrões. Novas exigências. Nada mais é o mesmo. E se você não chega lá... Meu amor, não é porque o sistema é absurdo, porque os padrões não existem, é porque você não quer. É porque você não se esforça bastante, não tem força de vontade,
não tem propósito, porque você é largada, relaxada, desleixada, você é um lixo de ser humano mesmo, né? Não é um sistema que é completamente absurdo querendo fazer padrão de cor de cu. Não, é você que não é boa o suficiente. Não é mesmo? Óbvio, né? Claro que é a gente que não é boa o suficiente. Imagina que esse sistema é absurdo, não é? Eu sempre questiono, somos maioria no mundo, por que não viramos o jogo ainda? Ainda, meu amor. Ainda é a palavra-chave. Tem cirurgia pra deixar a pepeca no padrão infantilizado que o pornô impõe também. Vamos falar disso. Chá comigo, meu amor. Não dá, né, gente? É isso, meus amor. Então, ó, é isso que eu tinha pra passar pra vocês. Eu espero que vocês tenham aproveitado, tomado nota, se identificado. Amanhã tem mais. Se você não conseguiu assistir essa aula desde o começo, você vai receber o link onde ela está gravada. Se você quer chamar amigues, amigas, mãe, tia, pai, vizinho, namorado, marido, chama. É só pegar o link que as aulas vão estar todas gravadas até sexta-feira, tá bom? Ai, acho que é isso. Vejo vocês amanhã. Beijos.